1h28. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta. Você estava com Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Agora você está aqui com o Gazeta Entrevista. Para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esporte, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas, sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal, perto do Biloto aí, lá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Muito boa essa oportunidade, né? Você não pode perder e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos, realizando sonhos. Bom, antes de nós começarmos aqui a entrevista com o presidente da Federação das Indústrias, o José Adriano, deixa eu só tentar justificar a vinda do José Adriano aqui. Por que o José Adriano foi convidado? Porque a produção do programa fez questão de priorizar, primeiro sair um pouco desse clima que nós acabamos de ver aí no Gazeta Alerta, essa agenda que não guarda nenhuma relação com aquilo que é factual, né? Essa ideia, esses protestos. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa aqui, eu não sei se eu já posso pedir para apertar o piloto, ainda não? Bom, deixa eu só lembrar aqui uma situação. Esses protestos de caminhoneiros que acontecem em várias regiões do país, aperta o piloto aí então, lá, já que eu posso olhar, deixa eu olhar para o povo. Esses protestos de caminhoneiros que acontecem por todo o país, em boa medida, são protestos alimentados pelo silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Seria razoável que o presidente da República já tivesse se posicionado, ele como uma liderança política que é. O país rachado, o país polarizado, sim, está, mas é preciso distensionar. Até quando vamos ficar com esse mimimi e com a eleição ainda aflorada desse jeito? A campanha aflorada desse jeito? Não, já foi. Como diz a rapaziada aí nas redes sociais, aceita que dói menos. Então, é preciso entender a cena como a cena é. Houve uma eleição, houve uma disputa, democraticamente. O candidato foi eleito, ponto. Foi o mais votado. Então, é preciso que o presidente Jair Bolsonaro, com a liderança que tem, e com a votação expressiva que teve, ele distensione. A senha, quem dá, é o próprio presidente, para dizer assim, caminhoneiros, meus amigos, vamos sair daí, vamos liberar a estrada, porque eu tenho um final de mandato para conduzir aqui. É assim que tem que ser, simples assim. E por que nós chamamos o José Adriano aqui? Porque para a gente sair dessa agenda e tentar discutir uma agenda que está de acordo com aquilo que a gente precisa de fato. Não só as empresas, porque se não tiver empresa, parceiro, não tem trabalhador. Isso aí, essa ciranda é mais óbvia e mais velha que andar para frente. Então, qual é a agenda que o setor da indústria do Acre, que é um setor tão incipiente, o que o governo, o que compete ao governo federal, o que compete ao governo estadual, para que as empresas possam ter um ambiente econômico um pouco mais favorável, um pouco mais aquecido.
Adriano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaam. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição aí para trabalhar. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, Adriano, as eleições se encerraram ontem. A partir dessa definição, inclusive o governador Gladson Cameli escreveu uma nota acertada, reconhecendo a vitória de Lula e dizendo o seguinte, ó, eu fui reeleito, presidente, eu estou por aqui. Não esqueça do Acre, nós estamos aqui para trabalhar em parceria. Queria saber o teu entendimento a respeito da postura e do gesto do governador e o que isso cria para o setor industrial. Bom, a postura do governador não me surpreende, né? Eu reconheço no governador, hoje, um governante com mais maturidade em função de tudo que ele atravessou, né? Fez um MBA aí de 4 anos aí de uma gestão de pessoas, basicamente, né? Porque a pandemia mostrou isso. E eu não só apoio, como era tudo que eu esperava realmente. Não tem como o estado do Acre se relacionar com Brasília pensando em eleições, né? Nós temos uma economia muito fragilizada, dependemos dos investimentos públicos, de um bom programa de um governo federal para apoiar e ancorar os programas estaduais. E é isso que a gente espera de um governante nesse momento, principalmente no momento em que ideologicamente se viu uma ruptura de um país tão dividido, né? Porque eu me encontro entre os 70,3% que votou no Bolsonaro, mas nem por isso a gente vai trabalhar isso com o fígado. A gente tem que pensar na economia, a gente tem que pensar que é como um jogo de futebol, né? Acabou o jogo, agora vamos pensar na torcida como um todo, não tem mais diferença. Quando o Adriano fala 70,3%, ele está se referindo especificamente ao desempenho do presidente Bolsonaro aqui no Acre. De fato, 70,3% dos votos válidos aqui no Acre foram para o presidente Jair Bolsonaro. Se a gente for fazer uma leitura geral, de cada 10 votos, mais de 7 votaram no presidente Bolsonaro. Agora, Adriano, tendo isso como referência, assim, esses 70% de votos para Bolsonaro aqui no Acre, se nós fôssemos fazer um recorte só com os empresários, o empresariado, esse número subiria quase beirando os 100%, né? Poucos empresários do Acre não votaram em Bolsonaro. Eu queria saber de você o que esse perfil de uma iniciativa privada que não acredita no presidente que se elegeu, em que isso pode atrapalhar? Primeiro, não é que não acredita no presidente que se elegeu. Na verdade, a maioria dos empresários aprovou o modelo de governo do Bolsonaro. Então, é natural que haja um convencimento, e isso a gente espera que o presidente eleito, e foi eleito para governar todos os brasileiros, entenda isso também. Então, sem revanchismo, não existe revanchismo da parte do empresário, assim como não devemos esperar revanchismo de um governante, inclusive, com tanta maturidade como é o presidente Lula. Pois é, eu creio que essa ideia de revanchismo, as declarações dele, o discurso que ele deu ontem no hotel, um pouco antes de entrar na Avenida Paulista, foi um discurso muito equilibrado, assim, ele tocou no assunto Amazônia, que eu acho que foi um gesto importante. Agora, e ele falou, a ideia agora, me parece, Adriano, que é de unificação, de pacificação. Agora, quando um não quer, dois não briga. Agora, é preciso ter disposição para o diálogo também, né? Olha, tá. Alguns empresários me ligaram, eu já conversei com algumas lideranças do Brasil também, como presidente de federações, e o nosso entendimento, e tem que ser assim, né, é que esse momento, aquele momento mais acalorado já passou, e uma certeza, né, o presidente Lula, ele não é a presidenta Dilma. Então, ele sabe lidar com o Congresso. Antes eu imaginava uma preocupação muito grande com relação ao pós-eleição, mas acredito que são coisas pontuais que estão acontecendo aí, pelo lado emocional de muitos brasileiros aí, né, que não se conformam. Mas são pessoas que precisam avaliar melhor o seu comportamento, porque isso não ajuda em nada nessa pacificação que a gente precisa. E eu acredito sim que é possível haver um momento de reflexão muito maior, muito mais adiantado, principalmente porque as instituições elas estão fortificadas, saíram muito fortalecidas. Não há de se negar
que a postura do TSE, junto com as Forças Armadas também, junto com o Congresso que também teve uma postura, eu acompanhei tudo, eu fui dormir tarde ontem, né? Acompanhei inclusive a segunda parte do discurso do presidente Lula, lá na Avenida Paulista, né, em frente à Fiesp. Vi com preocupação apenas o ponto em que ele estava saindo de um lado do caminhão para o outro, em que ele falou, eu falei para o centro, falei para a esquerda e agora eu vou falar para a esquerda de novo, porque não tem direita aqui. Então acho que isso não ajuda. Então acredito que aquilo foi um momento que ele viu todo o povo ali e ele lembrou de tudo que ele passou. Mas eu tenho fé que o Estado do Acre não acrescentaria muita coisa no processo eleitoral nacional, mas é emblemático que ele tenha uma atenção especial com os estados menores, sobretudo da Amazônia, porque da mesma forma que isso pode ser um problema para ele se ele não der a atenção necessária que um estado com uma característica de fronteiras tão grande nesse Brasil não receba a atenção. E como em duas ocasiões que ele foi presidente, ele agiu de forma como um estadista realmente, acredito que o momento dele agora é de deixar tudo para trás e fazer um bom governo, inclusive para a região norte. É porque o desempenho de Lula por aqui nunca foi espetacular, sempre teve muita dificuldade, ou perdia ou tinha muita dificuldade para poder vencer. Então, assim, se o mimimi dele vier a ser em função do desempenho nos estados, ele vai se diminuir e eu acho que o alvo dele não é esse. Agora, tem aqui uma informação que está sendo passada aqui por um telespectador, que é a seguinte: os caminhoneiros estão fechando agora aqui próximo ao Parque Industrial, o Adriano. Então, me parece que o presidente Bolsonaro ele tem uma responsabilidade a mais em ter que reconhecer, ou ele reconhece e dá um banho de água fria nesse tipo de mobilização, ou a situação vai ficar cada vez mais complicada. É lamentável, né, que está acontecendo isso. Eu volto a dizer, não faz sentido nenhum nesse momento, porque se isso fosse uma vontade do presidente Bolsonaro, ele estaria agindo de forma muito mais direta. Eu não gostaria de responsabilizar nesse momento, porque ele é o primeiro presidente eleito democraticamente e não reeleito democraticamente para continuidade. Então, realmente, as frustrações, você tem que dar um desconto. Mas como estadista, não depende só do Bolsonaro, depende também das instituições, como eu falei aqui. E isso vem acontecendo. Então, acredito que esses focos de resistência, de algum tipo de revoltas, principalmente num estado como o nosso, que a gente não precisa de mais adversário, né? A gente já tem basta as dificuldades que a gente tem. Eu acredito que isso, tão logo o poder público tome conhecimento, eles vão agir. Bom, tem aqui o Luiz do bairro 15, está te fazendo uma provocação aqui. Boa tarde, Tahan. Pergunta para ele qual foi o modelo que o Bolsonaro apresentou para os empresários, porque pelo que eu tenho visto foi só ele mostrando as pistolas. Luiz do bairro 15. Então, Luiz, olha, tem pessoas que só enxergam aquilo que quer ver, né? Na verdade, eu não votei no Bolsonaro no primeiro mandato, no primeiro mandato, em 2018, né? Eu vinha convencido que as propostas que estavam sendo apresentadas estavam bem distantes daquelas que a gente, naquele momento, entendia que com o Ciro Gomes seriam muito mais factíveis. Mas é uma questão de observar a partir daí e acompanhar. Nós acompanhamos, então, do ponto de vista empresarial, nós tivemos várias propostas no Congresso que avançaram. A Previdência, não tem como o Luiz negar que o avanço da reforma da Previdência era mais do que necessário, senão nós não sobreviveríamos mais 6 meses. Nós temos aí também a flexibilização da legislação trabalhista, que muito contribuiu com a parte, muito mais contribuiu, né, com a parte do empreendedorismo em si, né? E eu poderia listar inúmeras situações. A questão pontual, eu não concordo da questão de liberação de armas. Também não concordo nesse formato com o presidente Bolsonaro, mas se você colocar na balança, ele fez e ele cresceu bastante no nosso entendimento com relação à liberdade econômica. E aí eu deixo para que o presidente Lula, que ele também tem um programa que em partes a gente também entende que será bem-vindo, futuramente, quem sabe, a gente vai estar, se tudo der certo, como o Lula se propôs e vai entregar, e se ele conseguir entregar, a gente pode estar aqui dizendo que o terceiro mandato do presidente Lula pode ser
positivo para o Acre também. Você acompanha o entendimento dos analistas políticos nacionais, dos grandes portais de informação, das grandes televisões, que eles avaliam que a campanha do presidente Lula não foi clara o suficiente no que se refere à futura condução da economia. Exatamente. Isso, para você, o que ficou mais nebuloso, que poderia ser mais claro, que daria mais segurança para vocês? Nós tivemos algumas reuniões em Brasília com algumas referências do ponto de vista econômico e que eles também são unânimes. Nós estamos falando de presidentes de federações que nos seus estados também estão apreensivos. Mas acredito que o formato que o Paulo Guedes pontuava não era a melhor comunicação, porque dentro do empresariado existia uma resistência também sobre alguns pontos de vista do Paulo Guedes, sobretudo na questão do Sistema S. Com o presidente Lula, a gente imagina que ele não ter, e acompanhei isso em alguns relatos de alguns economistas da mídia nacional, ele não ter mencionado o nome ou uma pessoa ou dado uma referência, não é o que preocupa. O que preocupa é se de fato ele entende o que o Brasil está vivendo nesse momento do ponto de vista econômico. E aí ontem, naquele discurso durante o primeiro momento no hotel, ele literalmente ele leu uma orientação e que falava exatamente das propostas econômicas naquele momento. Então acredito que ele está pegando a situação e vai trabalhar com as referências que ele tem. Não necessariamente que ele vai indicar um ou outro, mas ele vai trabalhar com as referências que ele tem e que ele pontuou, inclusive durante a campanha, essas pessoas aprovando a proposta eleitoral dele, que são os que já tiveram, né, Armínio Fraga, né, e outras pessoas. Pedro Malan, Pécio Arida. Então essas pessoas, elas não vão necessariamente assumir uma função de ministro, mas eu acho que vão orientar e devem orientar o Brasil, porque o Brasil não é mais o que era o Brasil quando o Lula saiu do segundo mandato. Bom, teve uma presença em uma das agendas do então candidato Lula, teve umas agendas com os ex-candidatos à presidência e ex-presidentes da República, e estava lá a figura do Henrique Meirelles, e a presença do Henrique Meirelles ali foi uma espécie de senha para o setor financeiro, para quem lida com economia, já como dando uma indicação. Foi uma presença importante ali. O Henrique Meirelles foi um que se colocou à disposição, não necessariamente só estava ali fazendo presença. Até porque ele está realmente acompanhando, né, todo o desempenho do Brasil. Mas não tenho certeza, não vi nenhum comentário nas reuniões que tivemos com essas lideranças econômicas do país. Estou falando das referências das grandes empresas do Brasil. Certo. Não vi citarem o nome do Henrique Meirelles. É um bom nome, sem dúvida, mas acredito que ele, dentro do formato hoje, o presidente Lula precisa ousar. A nossa economia não é mais uma economia, como eu te falei, pós-pandemia nós vamos ter, eu diria, o reflexo da pandemia vai começar a vir agora. Você mesmo falou mais cedo, né, e eu concordo com você está bem antenado. O mundo passa por uma reflexão total em relação ao que vivemos. E é preciso se rever, inclusive, as situações do ponto de vista do aumento da miséria, né, no Brasil e no mundo inteiro. Então não é muito simples, não é só chegar lá e dizer vou reduzir a inflação por isso. Acho que... inflação não se reduz por decreto. Não, e o teto de gasto que o Lula disse que vai ultrapassar é uma preocupação que traz para a gente, né? Nós estamos de olho também na Selic, 13,75 não é uma coisa que insano quase, né? Mas a redução dela nesse momento traz uma preocupação muito grande para a gente. Mais inflação, né? Mais talvez. Inflação. O Adriano, tem aqui a Liliane, está falando aqui, boa tarde, parabéns pelo programa, parabéns para o José Adriano, votei nele, tinha uma bela proposta, moro aqui no projeto Moreno Maia, Ramal Mariana. A Liliane está falando isso e eu queria saber de você o seguinte, o pequeno produtor, o produtor de base familiar, me parece que é um nicho que o presidente Lula sempre dialogou bem, sempre. Então, quando se fala a respeito de formulação de políticas para combate à fome e combate à miséria, o pequeno produtor é estratégico, eu diria. Agora, pelo mapa de votação, o Centro-Oeste e o Sul, onde estão concentrados os grandes
digamos, empresários do campo, né, os grandes produtores, né? Isso aí parece que o presidente Lula tem um desafio a superar, né, Adriano? Na verdade, quero agradecer a Liliane pelo voto de confiança e dizer que a gente vai continuar trabalhando para que o governador Gladys e o governo federal consigam ampliar as políticas públicas voltadas então, para esse pequeno produtor. Nós temos projetos e vamos caminhar juntos. Agora, o desafio do presidente Lula, em primeiro lugar, é com o Congresso, né? Ele necessita dialogar o quanto antes e com a habilidade que a gente sabe que ele tem, com certeza haverá de chamar os partidos e trabalhar uma proposta de consenso para os primeiros 6 meses do próximo mandato. Agora, realmente, o produtor, os grandes produtores da região centro-oeste e sul e sudeste, eles têm uma verdadeira aversão a uma proposta que traga algum tipo de fragilidade à posse de suas regiões, né? Aquela questão, lamentam muito, mas é verdade, né? Aquela sensação de insegurança Em relação à invasão de terra. em relação à invasão de propriedades, isso realmente não se sustenta, isso realmente não dialoga com a proposta de melhoria dessa relação. Então, eu acredito que o presidente Lula deve sentar com o Congresso e deve deixar isso para uma discussão em detalhes, porque nós temos sim a questão na nossa floresta de desmatamento ilegal, mas o Acre em si, principalmente, ele não tem um desmatamento ilegal. Mas também, quando o presidente Lula disse que vai falar de desmatamento zero, ele tem que saber que o Estado brasileiro não tem condições de acompanhar ou de refazer ou de conseguir reformar as pastagens que nós temos degradadas aí. Nós não teríamos capital suficiente para isso, não temos, né? então não dá De forma para... imediata. Exatamente. Então, acho que o diálogo com o Congresso vai ser nesse sentido. Olha, vamos começar aumentando o problema que já está aí. Perfeito. Adriano, nós vamos fazer um intervalo e, no retorno, vamos continuar a conversa aqui sobre, digamos, crescimento econômico, como é que estão os requebros, né, as dificuldades de ordem política que o futuro presidente terá e o impacto disso para a nossa economia aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos.